E está valendo. É quem dizia isso, era o Januário, não era? Isso, Januário de está valendo! Está valendo! Tá lá o corpo estendido no chão. É isso aí. Tá aí o que você queria? Começando mais um Café com Teologia aqui pelo link Our Review e pela link TV com meu querido amigo, amigaço, irmão, brother do coração, Armando José Ribeiro, o Reverendo. Você gosta de tanto R assim no seu nome? Gosto não. Isso aí é só... Muito legal. Não, mas você nunca usou isso a seu favor? Eu gosto da missão, mas... Eu acho que eu, se tivesse o nome assim igual o seu, eu usaria muito isso para me prevalecer nas brincadeiras, né? Porque sim. Armando Ribeiro... É porque reverendo, semanticamente, que é aquele que merece reverência, né? Eu acho isso meio complicado. Mas aí, já que a gente está falando do objeto de cultura... tem um motivo, né? Mas eu prefiro tocar a onda olhando para o reverendo sem o sentido que ele se apropria, né? Mas aproveita então e fala aí da ideia do reverendo. Né? Não, mas fala da ideia do reverendo, que é legal. Fala da ideia do reverendo, que é legal. Porque, por exemplo, nas igrejas reformadas, principalmente lá na igreja presbiteriana, o reverendo, o pastor, é o presbítero docente, aquele que tem a cátedra em suas mãos, apesar de não ser um episcopado e apesar da igreja presbiteriana não ter no seu conteúdo, pelo menos a igreja presbiteriana escocesa e outras igrejas, elas não, do campo presbiteriano na Europa, elas não têm esse conteúdo de ideia de catedral. Apenas aqui na igreja presbiteriana do Brasil que criaram essa ideia de catedral a partir da igreja presbiteriana do Rio, que era mais comumente conhecida assim, e hoje leva-se muito em conta essa ideia de catedral presbiteriana do Rio de Janeiro. Mas catedral normalmente está ligada às questões do episcopado e daquele que tem a cátedra e o domínio maior sobre aquele espaço, né? Aquele espaço maior, espaço geográfico maior que ele tem incidência, né? No caso do reverendo, é aquele que merece a reverência por ter um contexto docente, ou seja, ele tem uma formação específica na teologia e uma abnegação da vida em relação ao contexto eclesiástico, e você tem os presbíteros discentes, que não necessariamente, quase sempre não possuem formação no campo teológico, mas aquele que merece reverência é Jesus Cristo. Legal. Mas, então nunca mais vou chamar você então de reverendo, é isso? Não pode chamar porque ele não me... Isso não é uma bronca. Não me dá problema não, mas assim, é de fato uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a gente adora. Lógico. Essa questão voltada à auto-idolatria, né? Isso acontece muito, né? A gente vive na igreja as competências, às vezes, radicais, né? A auto-idolatria ou então a auto-imolação. Ou eu sou a melhor coisa do mundo, ou eu sou a pior coisa do mundo. E sou eu que sou bom e sou eu que me resolvo na minha auto-imolação. Isso aí não é muito bom, não. Não, de jeito nenhum. Agora, quando eu chamei, quando a gente passou hoje o papo, o tema do que a gente ia falar, falamos sobre teologia e cultura. Eu lembro que, a coisa de umas 2 ou 3 semanas atrás, eu bati um papo muito legal com o Carlos Caldas, falando sobre teologia e cultura pop. Falando principalmente da cultura que vem nas revistas em quadrinho, né? nos contos, por exemplo, como as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e por aí vai. Quando eu trago cultura para a conversa de hoje, eu estou muito mais preocupado e muito mais direcionado, muito mais focado em falar sobre aquilo que
hoje acontece muito de haver uma dicotomia entre teologia e cultura, ou melhor, de vida eclesial, vida do dia a dia da igreja, e o que se vive de cultura no mundo, né? Vou dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Algumas pessoas vêm para mim e dizem assim: pastor, o senhor ouve música do mundo? E eu respondo: bom, minha filha, eu ainda não estou ouvindo música do outro mundo, né? Só posso estar ouvindo música desse mundo mesmo. Querendo dizer, na verdade, o seguinte, que isso é uma bobagem, essa divisão de universos com uma cerca que divide o que é do mundo e o que é nosso, porque, na verdade, tudo é de Deus. Nada está fora do seu alcance, do seu controle, do seu domínio. Isso é o primeiro aspecto. O segundo é que, você vai poder discorrer isso melhor, a mim me parece que a cultura contemporânea ao autor, ao responsável por escrever a narrativa bíblica de qualquer que seja o livro, sempre esteve muito envolvida com a cultura local, né? Com o momento que se vivia, usando expressões locais, usando circunstâncias locais que estavam ligadas à cultura daquele povo. Então, por que exatamente hoje a gente faz quase que como um vício apartar o que é cultura e o que é bíblico, o que é do mundo e o que é da igreja? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que... Essa dicotomia, né, entre o sacro e o mundo, entre o sacro e o mundano. Secular. O sacro e o mundano, ou melhor, o sacro e o secular. Eu estava tentando lembrar aqui da terminologia. Me parece que ela cria muitos problemas claros dentro da análise da igreja, porque a teologia, me parece, ela é aquilo que se constrói a partir dos sentidos bíblicos, mas dentro de uma correlação com o mundo. Quando eu digo com o mundo, a sociedade em geral, né? Se você for olhar o termo cultura, a própria religião se aplica à cultura se você identifica a cultura como aquele sistema, aquele complexo que vai indicar ali a unidade de conhecimento, de arte, as crenças locais, né, o propósito da construção da léxica dentro da sociedade, os elementos de base morais, as discussões éticas, os costumes, ou seja, todo aquele processo de hábitos e aquilo que foi adquirido por um certo grupo de seres, de cidadãos, seres humanos, dentro de um aspecto voltado a, por exemplo, a construção de família monogâmica é uma continuidade cultural de algum tempo para cá. Você sabe, até hoje existem povos que a construção familiar é poligâmica, né? Então, a partir, inclusive, de uma influência religiosa, como acontece, por exemplo, no islamismo, né? Então, essa costura toda faz com que a gente, às vezes, se perceba fora da cultura, quando, na verdade, nós estamos sempre dentro da cultura. E me parece, então, esse tipo de ascetismo, esse tipo de distanciamento das questões culturais, um erro da igreja. Então, a gente acaba ficando capenga. Ou nós nos secularizamos completamente teologicamente, ou então nós nos umbilicalizamos no contexto teológico e não conseguimos dar saltos, inclusive, de análise da sociedade em geral e daquilo que o Kerigma precisa. Se eu posso usar a palavra precisar para Kerigma, mas para aquilo que o Kerigma se faz necessário dizer, se faz necessário representar. Isso acaba sendo um grande problema. Até porque o diálogo desse próprio Kerigma tem que encontrar ressonância, tem que encontrar contraposição na própria cultura, que serve de cenário para o momento em que você vai realizar esse Kerigma. Porque, do contrário, você não tem como dialogar. Sim. Você vai falar de alguma coisa completamente estanque, completamente fora de circunstância, e não vai ter força nenhuma de argumentação na hora que for exposta. Um ótimo exemplo disso o apóstolo Paulo, por exemplo, quando estava dentro da Grécia e precisava falar do evangelho, ele voltou e disse: olha, irmãos, eu acho que vocês são impressionantemente religiosos, vejo que vocês são pessoas muito devotadas, e passeando aqui por entre tudo aquilo que vocês construíram, tudo que vocês fizeram
nesses templos, encontrei um altar dedicado a um Deus desconhecido, chamado Deus desconhecido. Gente, vocês não têm ideia do que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim falar exatamente desse Deus desconhecido. Ou seja, o diálogo que ele abriu foi com a própria cultura local. Ele não desprezou isso e usou, na verdade. Sim, Paulo é um especialista no campo do uso da cultura a seu favor e a favor do evangelho por várias formas, né? Por diversas formas. A gente não pode se esquecer que quando ele estava para ser morto pelos judeus, ele reivindicou a sua cidadania romana, que foi o que livrou ele naquele momento. E Paulo que era o seguro dele em função da cultura local. Incidia-se sobre Paulo fortes veias culturais sobre ele, porque ele tem todo o embasamento do farisaísmo, então ele tem a cultura religiosa judaica enraizado, e ele vai, inclusive, nesse primeiro momento, digamos assim, Saulo mais judaizante, mais judeu, ele vai conferir à sua vida essa relação com a religião e passa, inclusive, a perseguir o cristianismo, se entendendo coerente, e até naquele momento muito mais religioso do que secular. Né? Sim. Ao seu tempo, você vai perceber que Paulo ele começa a utilizar, sim, de aspectos voltados tanto ao seu veio grego, né, digamos assim, a sua verve grega, o seu entendimento da filosofia grega, da cultura grega, a sua influência, a influência que ele tem do platonismo, que é muito forte. Né? Você vê a carta aos Coríntios, na verdade que seria a segunda carta aos Coríntios, mas a gente se diz primeira. Quando você vê Coríntios 13, ele consegue traduzir por meio do platonismo o sentido cristão. Ele está se utilizando ali intelectualmente do platonismo. E, inclusive, é uma ferramenta da qual Deus permite que ele faça, digamos assim, para aqueles que se sintam mais assustados no que eu estou falando. Eu acho, inclusive, a igreja muito sensívelzinha para coisas que são mais do que claras ali, né? Paulo, quando ele vai trabalhar sobre fé, a esperança e o amor, ele está se traduzindo dentro de uma cultura platônica por completo, e depois também a visão que ele tem de reino como contraponto aos reinos do mundo, e o pertencimento que ele acaba levantando sobre o Basileia Tum, né, sobre o reino de Deus. Ele tem também uma influência latina, uma influência romana, segundo a sua própria cidadania, e ele vai se utilizar dessas verbes e dessas questões todas como um elemento de ação dentro do evangelho. O próprio termo, né, Jansen, eclésia, quer dizer os chamados para fora, não os chamados para dentro. Sem muros, né? Sem muros. Sem muros. Sem cercas. E eu acho que o grande pecado da igreja foi justamente ela se entrincheirar, e a partir daí ela se entrincheirar em templos e se compreendendo nos templos a partir do romanismo dentro da igreja. Eu não estou falando da igreja católica, eu estou falando a partir da efetivação da igreja cristã como igreja oficial de Roma. Você simplesmente faz uma transformação de um contexto sincrético, que é a cultura romana, a partir dos elementos de convivência interna na cidade e também no status quo romano, para dentro da igreja. Né? Você tem... E isso não é negativo. Se você olhar, por exemplo, Atanásio, que vai constituir a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai se usar de arquétipos e de raciocínio lógico a partir de um certo sincretismo. E quando eu digo sincretismo, eu não estou dizendo que ele ali esteja maquiando o ser de Deus, pelo contrário, ele está se utilizando teologicamente e pedagogicamente para informar as aplicações, digamos assim, do trinômio Pai, Filho e Espírito Santo. Ele dá forma à Trindade, e quando ele vai dar essa forma à Trindade, ele está potencialmente influenciado de várias tendências culturais no campo tanto filosófico como no campo de conduta moral que existia ao seu tempo. Isso não tem como negar.
O Éden Carvalho, que está nos assistindo, obrigado, Éden, pelo seu comentário, está dizendo aqui, ó, Francis Schaeffer, em A Morte da Razão, explica muito bem a apropriação da cultura como ferramenta mundana. Ele está querendo dizer o que exatamente com isto, meu querido Éden? Você está querendo dizer que o uso da cultura seria uma apropriação mundana? Deixa eu te dizer uma coisa, o próprio Jesus utilizou a cultura local para se expressar. Quando ele diz, por exemplo, farei com que vocês sejam pescadores de homens, ele está falando daquilo que é uma cultura mais do que vivenciada por aqueles homens que vivem na praia de Cafarnaum, por exemplo, que são homens que vivem da pesca e que da pesca entendem exatamente como se sobrevive, como se faz para viver. E aquele que será pescador de homem, quando ele diz você será pescador de homem, está dito. Não precisa explicar mais nada, porque ele sabe que é pescador de peixe. Quem recebeu Jansen, tudo é cultura, né? Se eu sair, por exemplo, o fato de eu sair de calça, jeans ou então de terno, eu estou respeitando uma cultura ocidental. O fato pode ser anacrônica. Ela pode ser anacrônica, mas é uma cultura. O fato de eu usar um sapato, colocar meia, me dispõe a partir de apetrechos e de considerações óbvias de transformações sociais na veste. Vestir é um aspecto cultural, sem dúvida nenhuma. Vestir-se é um aspecto cultural, a forma como eu me visto, quais são a forma como eu me visto no Ocidente, pode ser, com certeza, totalmente diferente da forma que um homem, uma mulher, no continente africano vai se vestir. É uma forma diferente como de muitos orientais em se vestir. Eu não me visto, por exemplo, no Rio de Janeiro, com todo o calor que o Rio de Janeiro possui, como os homens no Kuwait se vestem. Isso não quer dizer, então, que isso não indica, então, que eu estou mergulhado na cultura. Eu tenho, por base, uma ideia muito interessante, apesar de muitos rejeitarem e fazerem nariz torto para o Paul Tillich. Torceu o nariz. Mas, assim, a teologia da cultura em Paul Tillich, ela é muito interessante. Ele dizia que a religião é a substância da cultura e a cultura é a forma da religião. Ele não está errado dentro desse esboço. Quando ele levanta esse processo, ele está tentando demonstrar que é impossível você criar uma dicotomia. Ou uma dissociação completa, né? Uma dissociação completa, como se só aquilo que existisse dentro da igreja era santo. E não é. No campo da igreja histórica, não é. Então, isso passa a ser um legado do Tillich em desvincular a igreja do sagrado, né? Há uma igreja sagrada, que é a igreja invisível, mas também há uma igreja que não faz parte do sagrado. A igreja não é só o locus único e privilegiado onde o sagrado vai acontecer. O sagrado está dentro da igreja, ele pode usar a igreja, mas o sagrado acontece fora da igreja. O sagrado, se você olhar no tempo de Jesus Cristo... Não está circunscrito a igreja. Cristo respeitava, inclusive, o símbolo do templo, e, inclusive, ele questiona o que acontecia dentro do templo, mas ele era, por si só, sagrado, e quando ele se convence em sagrado, ele nos diz, você e eu somos templo do Espírito Santo. E, nesse sentido, a cultura em geral, na perspectiva tillichiana, ela vai se tornar o espaço e a forma onde o religioso, o incondicional mesmo, onde Deus se manifesta. Deus não se manifesta apenas dentro da igreja, Deus se manifesta efetivamente também fora dela. Deus, o próprio livro de Atos, quando Cornélio se converte, né? Nós estamos falando de uma exatamente. Então, assim, para ele, então, se torna incondicional essa questão das fronteiras serem abertas. As pessoas, obviamente, vão contestar algumas coisas, os mais conservadores acabam por contestar, mas eu tento filtrar em Tillich o poder do que ele está querendo trazer, inclusive, para a teologia. Então, nessa perspectiva, o teólogo ele tem que usar o princípio protestante, né? A ideia do princípio protestante
E ele tem que, então, se utilizar também de todas as ferramentas que a cultura lhe dá para analisar o mundo, analisar as questões transitórias desse mundo, analisar os contextos que nós estamos vivendo hoje, para que, a partir daí, ele possa ter uma visão melhor e ele tenha, então, em si uma cultura maior da totalidade do sentido último dele de existência. Para que eu existo dentro desse cenário todo? Porque é engraçado essa situação quando a igreja tenta determinar o que é sagrado e o que é secular, o que é sagrado e o que é profano, num sentido tão básico, porque a partir desse tipo de raciocínio, não apenas os judeus, quando eu digo judeus, os saduceus e os fariseus, entenderam Jesus como alguém que não estava no lado do bem. A própria família, os mais próximos de Jesus Cristo, caracterizaram como Beelzebub. Por quê? Porque a prática dele era uma prática muito mais próxima da rua, e por ser da rua, não o diminuiu na sua santidade. A grande questão, me parece, que é a maturidade espiritual que nós vivemos, e não termos, inclusive, a ideia do sacerdócio universal do crente. O sacerdócio, o meu sacerdócio, ele não se propõe, ele não tem nenhuma potencialidade, nenhuma condição de existência a partir da igreja. Ele tem, sim, existência a partir do Cristo. Então, quando você usa esse método correlativo do Tillich, você vai poder, então, entender que a relação entre teologia e cultura, ela passa a ter os olhos muito mais claros para que a gente possa, então, separar as pedras e do que se fala de Deus e de como se fala de Deus, porque, às vezes, dentro da igreja, a forma como se descreve Deus é a mais distante possível da forma da qual Jesus Cristo propôs. O Francis Schaeffer, e eu falo isso com muito respeito, ele tem também as suas ponderações segundo o tempo dele, das quais todos nós devemos respeitar. E eu não entendo que ele tenha criado uma ruptura com as questões culturais, porque se assim tivesse feito, ele não teria tido o trabalho que ele teve e da forma como ele teve e como ele anteveu algumas situações muito interessantes. Ora, Deus, ele vai revelando as coisas para além dos muros da igreja. É essa que é a perspectiva de Paul Tillich, né? Esse é o ponto de partida dele. Então, a gente tem que criar, então, essa eliminação da qual você fala, da Idade Média, ou da ideia medieval cristã, em que a salvação ocorre somente dentro da igreja e dos conteúdos meramente cristãos. Quando ele está falando dentro da igreja dos conteúdos meramente cristãos, ele está dizendo apenas sobre o aspecto da limitação religiosa que essas configurações se dão. É óbvio que é Jesus Cristo que salva, é óbvio que é só Ele que salva. A minha perspectiva jamais vai mudar, mas eu preciso aprender, segundo a perspectiva tillichiana, a viver e localizar a presença do Salvador e da sua graça entre as fronteiras além da igreja, porque Ele faz isso, porque Ele se permite a fazer isso. As transformações posteriores a isso a gente não vai discutir, mas as respostas que a teologia precisa dar, elas precisam também ter a apropriação, digamos assim, da cultura, sim. A teologia não se torna uma dependente da cultura, mas na cultura há teologia. Então, as ideias hoje das perguntas e das questões teológicas, elas precisam ser muito mais cabíveis a partir de movimentos onde eu não tenho uma resposta exata para alguns assuntos e que eu busco, com certeza, elementos na própria teologia e na própria cultura para mas para colocar sob base bíblica e dar aí sim, permitir-se então ser usado pelo Espírito Santo de Deus para poder ter as respostas necessárias para os nossos tempos. Até porque, Armandão, a mim me parece que é muito claro o fato de que o uso da cultura é a própria forma de você conseguir imprimir o conteúdo que você quer expressar. Uhum. Se você não se apropriar da cultura, que é o mundo, a cosmovisão conhecida por aqueles entes que participam com você daquele momento do mundo que você está atravessando, você vai falar de alguma coisa completamente anacrônica. Sim. Você vai falar de alguma coisa que não diz respeito à realidade de quem está ouvindo e vai falar alguma coisa que ninguém vai entender absolutamente nada. Querem ver uma coisa muito clara? Se agora eu assumir um púlpito, né, assumir um púlpito e começar a falar
numa linguagem de um português arcaico, falado em 1500 e tanto lá em Portugal, o nosso povo não vai entender lufas do que eu vou dizer. Não vai entender nada. Por que não vai entender nada? Porque as expressões que eu vou utilizar são de uma cultura inapropriada, ou seja, uma cultura que não é vivida com as pessoas agora, né? Por exemplo, se Abraão revivesse nos nossos momentos, ele ia querer ter 2, 3 mulheres, como ele teve antes, e não pode mais, a cultura não permite. A cultura não permite no Brasil, no Ocidente. Não, sim, mas você tem, por exemplo, algumas situações, por exemplo, de conversão de famílias islâmicas, quando se convertem ao cristianismo, eles não se fazem obrigatórios de deixar as suas mulheres, até porque... Nem deveriam, né? Como é que vai fazer agora? Socialmente, como é que vai fazer? Processo de família, né? Então, assim, é porque a gente começa, Jansen, voltando lá ao Tillich, né, a gente precisa trabalhar de uma forma mais consistente a relação entre a teologia e a cultura, porque isso aí ele vai chamar de método de correlação. E olha, eu não sou, sabe disso, né? Eu não sou tillichiano, né? Porque as pessoas começam a criar esses estereótipos e eu, sinceramente, não tenho tido mais paciência para discutir isso. Eu tenho tido a vontade de estudar, de meditar e de pedir que Deus esteja guiando os meus passos segundo a vontade dele, para que eu não possa, à mercê dos meus pensamentos, me precipitar em alguma análise errada, né? Então, quando eu faço essa revisão, eu vou entender que Deus é em si a essência, né? O fundamento da vida e o fundamento da própria existência humana. Ou seja, se existe cultura, ela existe a partir de Deus. E se há ali qualquer divergência dentro dos aspectos, porque a demonstração e a visão de secularidade fora da igreja se dá porque a ótica da igreja é uma ótica que agride o que está lá fora, pensando lá fora apenas como pecado. Né? Então, quando eu faço essa correlação, o que eu vou ter basicamente dentro de uma visão tillichiana ou de um aspecto mais direto? Eu vou entender que o mundo faz as perguntas. E se eu tenho uma teologia em nome de Deus e que tem capacidade de se secularizar, mas sem perder aquilo que Deus é nela, a teologia tem poder para responder a estas questões. Nós vivemos hoje uma vida e uma realidade e um contorno das relações sociais, cujas quais têm sido respondidas pelos aspectos ideológicos. E os aspectos ideológicos não estão dando resposta para isso. Mas também, Jansen, os aspectos religiosos, quando eles se apartam desse contexto da cultura de uma forma totalmente antagônica, quer dizer, não querendo nem fazer um diálogo, ele também não está mais respondendo. E não está respondendo por quê? Porque ele também se perdeu do conteúdo. E se perdeu daquele conteúdo mais radical, e quando eu digo radical, eu digo num processo positivo, eu estou falando do contexto da raiz, mais radical do que Cristo nos disse a fazer, não é? Então, nas manifestações da cultura, eu vou poder ver os conteúdos religiosos da vida humana. Porque por que eu sou protestante? Porque culturalmente existe o católico, porque culturalmente também existe o bandista, porque culturalmente existe o espírita, porque culturalmente existe o ateu, e aí eu vou ter um emblema dentro dessa diversidade dessas relações todas, não é? Então, a gente não pode ficar preocupado com a secularização das culturas e das suas dificuldades se nós tivermos uma capacidade de entender esse processo e arbitrar esse processo dentro de um contexto teológico sadio. Então, é muito mais fácil falar de Deus e da sua presença por meio através da cultura. Mas como é que eu vou falar de Deus, por exemplo, dentro do pensamento que o Tillich quer mencionar? Então, falar de Deus em meio a todo esse mundo que está destruído e ferido por suas guerras, porque ele viu guerras, Tillich provou das durezas da guerra também, não tanto como Bonhoeffer, porque ele partiu rapidamente para os Estados Unidos, mas ele percebeu
que aconteceram mortes imensas de pessoas cristãs dos dois lados, que sonhos e esperanças foram destruídos, que a bondade acabou, que então o processo de capacidade de progresso dentro do ser humano, ele se extirpou, e ele precisa então fazer uma releitura nesse processo. Ele precisa fazer uma releitura dessa condição. O Jürgen Moltmann traz isso a partir do objeto da teologia da esperança. Qual é a linguagem teológica partindo do Evangelho, partindo daquilo do Cristo, que vai poder responder pujantemente a esse mundo. Nenhum dos dois negam o Jesus como Salvador, nenhum dos dois negam a ação de Cristo no mundo, nenhum dos dois negam isso. O que eles estão dizendo é que o aspecto religioso, somente num ponto ou no outro, tem um aspecto da vida, ou seja ela no campo da estética, o campo político, o campo experimental, o campo do científico, mas ele vai além disso, ele quer ver o sentido religioso se expressando nessas partes todas da estrutura humana e conseguindo ter linguagem e conseguindo ter resposta. Então, a gente, quando se desassocia daquilo que a gente chama de secular, a gente se perde em respostas repetitivas, sem uma característica de sabedoria necessária para entender o mundo, a ponto de nos colocarmos tanto sob uma ótica ideológica quanto de outra, e perdemos, então, o que? A função do querigma, a função da revelação, a função da proclamação como ela tem sido. E aí, quando eu proclamo que Jesus andou entre os pobres, a igreja enxerga isso como uma teórica, como uma linguagem marxista. E ela não é uma linguagem marxista, ela é uma linguagem evangélica. E por ser evangélica, a igreja não consegue mais enxergar isso, porque ela se desatou da cultura e ela se abraçou meramente, somente nos dogmas, e pior, não é se abraçar nos dogmas, não é se abraçar na doutrina, é se abraçar nos dogmas e na doutrina sem a reflexão dada pelo Espírito Santo e de forma vazia. Ela apenas repete os dogmas, repete doutrinas, repete a tradição protestante, a tradição católica, a tradição ortodoxa, a tradição copta, sem fazer a leitura definitiva de como ela pode ser hoje resposta por meio do Evangelho para as relações interculturais. Porque vive vive um momento, ou melhor, vive uma realidade que se autoimpõe completamente dissociada da realidade em que está inserida. Sim. Então, fica falando só entre eles, o que me lembra muito dos tempos de monastério, né? Em que os religiosos se isolavam porque achavam que o isolamento lhes daria a grande possibilidade de se relacionar com Deus. Então, criaram os monastérios, foram para longe e o mundo ficou aí à deriva, perdição, esquecidos. Na verdade, isso nunca foi a missão da igreja. Na verdade, isso nunca foi o comportamento que a igreja deveria ter, que é exatamente de sal e luz, ou seja, o sal precisa estar fora do saleiro para salgar, portanto, misturado na comida insípida, naquilo que precisa ser saboroso, aquilo que precisa ser conservado, e luz, que não se bota a luz embaixo, Jesus disse isso, não se bota a luz debaixo da mesa, você bota no candeeiro para iluminar a tudo, você tem que ir para fora, sair para fora. A palavra, como você começou falando, eclésia, ela significa ir para fora, não é fechar dentro de muros que a gente vive. Agora, só para que não fique muito diferente o que a gente está falando do nosso conceito real, o que o meu amigo Éden Carvalho falou, de todo não está errado, quando ele começa a pensar que hoje também há na igreja, aí eu estou me referindo até a muito mais nas instituições religiosas que existem, uma mundanização de trato e de comportamentos mundanos que degradam o comportamento e o, digamos assim, o testemunho que precisa ser dado. Bom, mas aí a partir daí é a escolha que a pessoa faz. Perdão, Jansen, a partir daí a escolha que a pessoa faz. Ninguém escolhe, digamos assim, o lado negro da força se já não estiver escuro. A ideia é a seguinte, Jansen, assim, na minha visão, né, a espiritualidade é o núcleo e a expressão de uma cultura. Porque nós não somos corpo,
né? A princípio, nós somos espiritualidade, nós somos aquilo que nos injeta. O espírito é que me faz ser. O espírito longe de mim, eu não sou mais o que eu sou só o corpo, eu sou só o defunto, né? O Armando é esse ser que está falando contigo. Quando eu morrer, você mesmo vai dizer no meu enterro que o Armando já está numa melhor, não é? Normalmente as pessoas não discutem isso. Então a espiritualidade é um núcleo e a expressão também de uma cultura, porque a cultura é feita por seres humanos. E seres humanos foram feitos por Deus, assim eu creio, entendeu? Então, a partir desse momento, o que eu tenho que enxergar? Eu tenho que constatar que os conceitos, tanto de cosmovisão, quanto os contextos de visão de vida, eles são padrões culturais, eles são sistemas de orientação. Quando eu tenho uma cosmovisão cristã, eu estou dizendo para todo mundo que eu tenho um padrão de percepção a partir de códigos que eu compreenda cristãos. Ou seja, eu vejo as mesmas coisas que vocês veem, eu as percebo da mesma maneira, mas eu as enxergo, eu as decodifico de forma diferente. A minha visão cristã me dá uma percepção apenas diferente da de vocês, mas a relação, o sentido, a percepção tátil, por exemplo, é a mesma que a de vocês. Eu tenho cultura. A teologia não é uma ciência, né? A teologia não é uma ciência. Eu não posso dizer que a teologia seja uma ciência, dentro desse trinômio, né? Porque a filosofia ela surge a partir da dúvida e do inquirir. A ciência ela surge a partir da prova e do conceito de resposta às suas teses, né? Dentro de um contorno, inclusive, dialético, né? Para que eu possa ter uma síntese entre tese e antítese. A teologia ela tem uma abordagem a partir do elemento de fé, mas ela pode agir, sim, como trazendo para dentro dela uma tarefa de analisar e interpretar os processos imateriais. Ela tem que estar buscando interpretar a espiritualidade de uma cultura. Eu preciso compreender isso. Quando eu começo a compreender isso, inclusive sobre um auspício de Deus, eu posso olhar coisas que culturalmente e que mesmo para dentro da igreja são boas, mas que são feitas com um intuito ruim. O que mais você tem hoje na nossa sociedade são pessoas fazendo coisas boas sobre uma identidade, uma identificação e um objetivo ruim. Quantas vezes você vê hoje essa questão toda voltada ao coronavírus, o número de, por exemplo, isso ficou muito claro, de representantes de igrejas dizendo que o corona não pegaria neles. O corona pegou em alguns deles, inclusive, ficaram numa situação muito ruim. Como é que você vai constatar, então, sobre um discurso falso de que o corona não vai pegar no ser humano porque a passagem bíblica diz que nós poderíamos pisar em cobras e escorpiões e não seríamos vitimados por isso? Essa situação é que essa analogia e essa lógica, esse silogismo que não existe, que é falseado, ele faz com que eu cumpra um papel da mentira, de uma falsa proclamação. Eu preciso compreender o espírito desse mundo. Eu posso não viver com esse espírito desse mundo, mas eu preciso compreendê-lo até para que eu tenha uma palavra clínica, coerente. Amanhã, domingo na igreja, eu vou pregar sobre essa questão não dual, mas sobre uma questão de como nós vivemos. A gente tem hoje, e nós somos seres históricos, né? De certa forma nós somos seres históricos, mas nós vivemos só sobre uma preocupação, sobre uma base histórica, e nós não vivemos sob uma anuência e uma percepção de um plano de eternidade. A espiritualidade, ela se faz histórica na minha materialidade, mas a espiritualidade ela é eterna naquele que a criou. Eu sou pó e para o pó eu volto. A espiritualidade não, é a própria palavra que diz a espiritualidade volta para o Pai. Então, que condição é essa de uma igreja que é dual, que uma igreja que diz o mundo e igreja, e que cada vez mais, dentro dos seus rincões, nós temos um número de aumentos, né? Nós temos aumentos de depressão, pastores se matando, e aí fica muito mais fácil dizer que aqueles pastores se mataram porque estavam
longe da vontade de Deus, porque essa é uma das grandes covardias da igreja, eu digo da igreja sempre claramente definindo isso, a igreja com I minúsculo, mas da igreja e do todo para tentar se proteger dos grandes vazios que nós temos às vezes nas comunidades. E como a nossa linguagem comunitária, por vezes, entre aspas, se torna até mais secularizada do que aquele secular que nós dizemos ser. Esse é um problema que vai fazer com que a igreja olhe para o negro no passado ou para o índio e ache que ele não tem alma. Isso é o erro do dualismo. E é o erro dentro desse processo, dessa visão, que a gente acaba se deixando levar sem ter a aculturação e sem ter, na minha perspectiva, uma preocupação maior e um carinho e afeto maior pelo próximo. Porque quando eu secularizo as coisas dentro da minha terminologia de linguagem, sob o campo do preconceito, eu simplesmente faço o que Cristo não fez. Eu me afasto quando Cristo se aproximou. Qual é, então, a relação que Cristo tem com a mulher, a samaritana? Eu ia falar exatamente disso agora. Quando ela diz assim, olha, eu bebo tantas dessas águas, ele fala, olha, dessa água que você vai beber, você não vai ter mais sede. Mas ele só pode falar isso para a samaritana porque ele está lá do lado dela. E ele se trata num processo de pertencimento ele com ela. Isso é muito importante para os dias de hoje. A gente precisa, cada vez mais, não achar que fazemos parte de uma nave espacial que a qualquer momento vai subir, até porque isso não vai acontecer da forma como as pessoas tanto pensam e tanto acham que vai acontecer. Pelo menos eu penso assim. Olha, tem uma fanzona sua aí, ó, chamada doutora Fátima Neves, conhece? Conheço. Aí, ó, perfeito, Armando, olha que bacana, ó. Tá registrado aqui, ó. Perfeito, Armando. Eu podia dizer que dela não vale, mas se eu falar isso, eu apanho aqui em casa. Vale. Ela acabou de demonstrar o profundo conhecimento que ela tem, vale muito, né? Vale muito. E aí de você, vale errado. Obrigado, Fátima, pela tua participação, é maravilhosa. Agora, por que a gente está levantando esse assunto? É bastante pertinente a gente se encaminhar agora para o final, já falando sobre isso. Porque está na hora da gente aprender a não ter medo do contraditório. A gente precisa entender que é no confronto das ideias, né? No confronto das antíteses é que nós vamos reforçar e revigorar as teses. É quando eu estou diante do meu contraditório, do meu opositor intelectual, que eu consigo melhor expressar, organizar a minha maneira de pensar e dizer, eu penso assim. Porque se eu não for desafiado a dizer, se não me for dado os inputs, os estímulos, os impulsos de dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, eu vou viver calado. Eu não preciso dizer nada, né? Como é que eu vou dizer, como é que eu vou falar do evangelho? Exatamente quando eu vejo o não evangelho acontecendo. E seja ele dentro ou fora dos muros da igreja, eu vou ter que abrir a minha boca, porque esse é meu papel profético, de denunciar e anunciar. Agora, eu só posso denunciar quando eu vejo, quando eu enxergo, quando aquilo me toca, aquilo me mexe, aquilo me impulsiona, aquilo me catuca. Sim, a pergunta que eu faço, que vai desde os pensadores mais liberais, mas para os pensadores mais conservadores, vou citar aqui, vai do Jonathan Edwards até o Harvey Cox, e aí eu faço essa pergunta constatando a ação de Martin Luther King no seu tempo histórico de vida, mas que respondeu a um objeto de eternidade. Como é que eu faço como igreja, na situação que o Martin Luther King fez, sobre a questão do evangelho, achando que as minhas ações como igreja se dão até o portão de dentro dessa igreja e dentro das suas doutrinas e das suas culturas, das suas tradições e dos seus elementos de construção doente igreja, por exemplo. Como é que eu faço? Então eu posso olhar para o que está acontecendo lá fora e eu perco a minha capacidade de avaliação do mundo propriamente dito, né? Por exemplo, a ideia do Bultmann sobre teologia da cruz,
né? Quando ele diz que a cruz é um evento trinitário, né? Que esse processo todo acaba alinhando as questões mais sensíveis e dentro do processo da história, né? Quando você vê um Deus crucificado, e ali no Deus crucificado há uma radicalidade do amor dele, e aquilo que eu posso entender com uma ideia de patos revelado, sentimento revelado em Jesus Cristo, essa representação que se dá. A cruz não se dá dentro da igreja, ela se dá no mundo. Jesus Cristo, ele morre, você pode questionar para quem ele morre, e aí vai ter toda a diversidade de visão teológica acerca disso, mas ele vai morrer na história, no meio da cultura. Cristo é crucificado em meio à cultura. E ele, então, vai apresentar... Desculpa, Armando, só para completar. E a crucificação é um ato cultural. Sim, dentro de um aspecto, sim. Mas ali, como o Bultmann fala de uma forma muito, muito forte, porque ali é o pai e o filho que estão acontecendo na cruz, entendeu? Deus e Deus. É como se fosse, eu vou trazer aqui de forma bastante... vou traduzir assim, por meio de imagem, é o grande murro de Deus na realidade humana, entendeu? Então, é o pai que no filho vem, encontra a história, faz um caminho da história e vem com o filho de novo, se destina, tudo que o filho faz se destina para o pai, como tudo que o pai faz se destina no filho, e com os dois, dentro de todo esse processo, esmurram a história, esmurram dentro de um processo, de uma cultura que atropela, inclusive, a identidade que o judaísmo tinha acerca do Messias, né? Então, a singularidade que o Deus cristão passa a ser, então, em Yuga Multima, que é aquele Deus que salva, santifica o homem e toda a criação a partir da sua ação, e toda a natureza. Por isso que Multima acaba se aproximando tanto do contexto, que a igreja pouco fala, por exemplo, a igreja pouco fala do contexto da natureza. A igreja é incapaz de dizer, ela é capaz de, por vezes, eu estou falando de igreja com I minúsculo, ela é capaz de fazer um puxadinho numa área de preservação natural. E aí a gente joga para fora o quê? O espírito da vida. A questão do Espírito Santo, o processo pneumatológico, inclusive, que o Bultmann vai trabalhar, né? Então, eu tenho que olhar aqui um Deus que nunca está fora, mas ele está dentro do coração humano, das suas experiências, da cultura. Deus está ali, ele não está só ali. E aí as pessoas, às vezes, de uma forma obtusa, acham, então se ele está dentro do coração da cultura, ele está onde? Não, meu querido, ele é onipresente, né? Então é ali que há o desenvolvimento, é na cultura e é na história que vai se desenvolver do alfa ao ômega, né? A eternidade determina a escatologia de uma cultura, a escatologia de uma história. Né? E a própria revelação se dá na história através dos eventos da cultura. Pois é isso, entendeu? Onde fica registrada exatamente a revelação divina. A gente está se encaminhando para o fim, e eu queria só fechar isso aí, dizendo o seguinte: o que a gente está propondo é que se dê a devida atenção à sensação de que eu preciso conhecer o que está acontecendo no mundo, eu preciso enxergar o mundo, eu não posso me alienar do mundo, eu não posso viver uma vida fechadinha dentro dos muros de uma igreja local, achando que aquilo ali é o reino de Deus, porque aquilo ali não é o reino de Deus. Aquilo ali não é o mundo em que você vai viver quando da volta do Senhor Jesus. Sim, não adianta tentar se isolar achando que você vai manter-se ali perfeito, porque o sal dentro do saleiro não é nada. Então não tenta criar um mundo perfeito dentro dos muros da igreja. Viva a vida, vá para fora, misture-se entre o povo que precisa do sal, misture-se entre as trevas que precisam de luz. Você não precisa se perder para isso, mas você precisa se dissolver para poder ser sal e luz. Você precisa entender, por exemplo, Jesus, quando ele está falando, eu dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ele já está falando aquilo porque ele observou qual é a paz do mundo. Com certeza.
Com certeza, ele faz a contraposição, mas ele faz a contraposição porque ele sabe o que está falando. Eu sou um cara muito... Eu sou apaixonado pelo Ariano Suassuna, né? Eu convido a qualquer um fazer uma leitura. Vai no YouTube e veja como Ariano Suassuna fala de Deus, né? É uma coisa intangível, que eu pouco vejo nos templos e nos púlpitos da igreja um Deus ser tão bem representado numa fala do Ariano Suassuna. E uma das questões interessantes, ele era um cara muita gente vê nele apenas um autor de livros, né? Fez parte da Academia Brasileira de Letras, mas poucas pessoas sabem que Ariano Suassuna perdeu seu pai. Seu pai foi assassinado no período getulista, né? Um atentado matou seu pai. E a ideia dele que vai lá na frente criar o movimento armorial, que é aquele movimento que traz a cultura do povo, do dia a dia, do folclore, e dali ele vai fazer tantas belas obras, Alto da Compadecida, o Príncipe, o Romance da Pedra do Reino, o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, essas questões todas que ele vai levantar, a pureza de alma que ele tinha, não por ele, não nele mesmo, porque eu começo a ficar, o chato que hoje, você começa a falar isso, eu fico muito preocupado e eu estou deixando de ficar preocupado com o que o cara do outro lado está pensando do que eu estou falando. Eu estou apenas falando de uma forma bastante dócil e de uma forma muito sincera. Como esse homem, Ariano Suassuna, deixou espaços vazios na sociedade literária e principalmente no Brasil, e os encaixes que ele trouxe que foram perfeitos, o conceito e o ânimo e o preenchimento de esperança que ele tinha. Eu não tenho algo para aprender do Ariano, eu não tenho algo para aprender da sua obra, eu não tenho algo para, a partir da sua própria obra, fazer uma teologia dentro de um aspecto bastante responsável, com a Bíblia do lado, mas também fazendo um contexto teológico no campo cultural. Será mesmo que eu vou, então, jogar Ariano Suassuna para fora da minha realidade de vida, tão somente porque eu não enxergo dentro, digamos, do religioso? Isso é muito complicado, Jansen, isso é muito complicado. Eu tenho muito medo mesmo, de me tornar um fariseu e um saduceu. Eu não tenho nenhuma preocupação em traduzir isso de forma muito respeitosa para não quebrar o coração de ninguém. Mas a gente precisa começar a abrir mais os nossos olhos e enxergar um pouquinho mais a rua e enxergar menos as pilastras da igreja. Perfeito. Olha o que a Rose diz, ó. Amo o examinar tudo e retém o que é bom. Exatamente por aí. Acho que a gente tem capacidade de percepção exatamente para isso. Ampliar os horizontes e identificar onde vai ser pertinente, onde vai ser oportuno utilizar do que nós cremos para poder falar a mensagem do Evangelho. É aquilo que Pedro diz: estejai preparado para dar razão da vossa fé. É isso. E como é que eu vou estar preparado? Preparado conhecendo tudo o que está acontecendo, antenado com as coisas que acontecem no mundo. É por essa visão, por exemplo, maniqueísta, de que uma coisa do mundo, outra coisa uma coisa do mundo, outra coisa da igreja, uma coisa é sagrada, outra coisa é profana, que pessoas até hoje, quando você vê anunciar, por exemplo, na televisão as Crônicas de Nárnia, fica achando que é coisa do diabo. Né? Eu cansei de ver gente dizendo que Crônicas de Nárnia é uma coisa do diabo, porque é uma historinha que faz doente e tal. E essa turma nunca percebeu que aquilo ali é evangelho puro, né? E não consegue perceber o que está sendo ali diluído, o que está sendo palatavelmente preparado para ser entendido por quem tem aquela cultura ali de entendimento e vai conhecer. Deus não é protestante. Lógico. E quem me salvou não é católico, Deus é Deus. E quem me salvou não foi Lutero. E quem me salvou não foi Lutero. É verdade. Que é outra coisa. Apesar de Lutero ser um cara que trouxe muita... Não, tudo bem. Mas maior, né, com a cultura. Eu estou falando isso porque outro dia eu fui fazer uma apresentação, e aí quando eu falei de São Tomás de Aquino, depois falei de Santo Agostinho, como eu usei a expressão São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eu fui corrigido por um senhorzinho lá atrás de mim, falou assim: santo não, né, pastor, nós somos crentes e tal. Eu falei assim: meu filho, quem me salvou foi Jesus, não foi Lutero. Então não tem problema nenhum chamar o Santo Agostinho, nem São Tomás de Aquino. Não, e a Bíblia diz que nós somos santos.
Pois é, vai ser... A parte da igreja, eles são santos. É porque vai querer fazer a releitura em cima. Eu volto a dizer, a gente acaba ficando pequeno nas análises, né? A gente acaba ficando muito... Rotuladores, apequenadores, e se vamos restringindo a nossa percepção ou ao nosso pequeno mundinho as ações inefáveis de Deus. Isso, isso. Cabe à igreja se perguntar por que ela, sendo algo tão grande, ela se tornou algo tão grande, tão imenso, ela acabou por não responder à sociedade, e o Brasil se encontra por aí. Teve uma máxima que eu acabei de ver, essa eu rejeito. Deus não é humanista. Deus é Deus. Deus não, o humanismo, ele coloca o homem no centro do todo. Deus não coloca o homem no centro do todo. A gente precisa ter muito cuidado com algumas abordagens nesse sentido. Não. Deus não é humanista, Deus não é dialético, Deus é Deus. Deus é Deus. E todos os movimentos históricos, conceituais, todos os movimentos filosóficos trazem coisas boas, mas também falharam. O humanismo também falhou. A postura humanista, longe de nos trazer um avanço para a paz, ela nos trouxe um avanço para muitas questões umbilicais para a sociedade de hoje, como questões a serem avaliadas. Eu não rotulo Deus. Deus não é... Eu acabei de dizer, Deus não é protestante, ele não é católico, Deus é Deus. Mas eu acho que foi nesse sentido que ela quis dizer. Não é no humanismo catedrático que a gente costuma falar. Ela está querendo dizer que Deus é a favor do ser humano, independente de qual a sua origem, de qual a sua cultura, o seu conhecimento, de onde ele vem. Acho que foi nesse sentido que ela colocou. Talvez se Deus fosse humanista, ele viraria as costas para o medievalismo. Deus é Deus. A igreja precisa retornar para essa força de expressão que eu acabei de dizer, que vem da linguagem do Jürgen Moltmann. Ela tem que compreender de novo e se relacionar novamente com esta figura de Deus que ficou sendo fantasiada por tantas e tantas por tantas e tantas denominações e contextos dos mais diversos que acabaram distorcendo a figura de Deus. Eu entendo o que ela quis dizer e entendo o que você está defendendo, mas eu acho que nesse sentido eu sou enfático em dizer que no humanismo tivemos coisas boas, mas no humanismo também tivemos coisas muito ruins. Mas não é humanismo acadêmico que ela está dizendo, não. Ela está falando dele ser a favor do ser humano, de cuidar do ser humano. Praticamente eu acho que foi esse o sentido que ela quis colocar. Meu amigão, ela está dizendo que é isso mesmo que ela quis dizer. Eu conheço a Rose, por isso que eu estou dizendo a você que eu tinha quase certeza que a ideia era essa. Obrigado, Rose, pelo seu esclarecimento. Olha, brigadíssimo a todos que participaram com a gente desse bate-papo gostoso. Hoje nós ficamos num momento assim, bacana, porque muita gente participando. Obrigado à dona Fátima pela sua participação. Aí dela que também não participar, né? Hoje você é queridíssima nossa. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado a todos que nos acompanharam também lá, do pessoal dos nossos vários grupos, pessoal do grupo da Rádio Melodia, pessoal da Rádio Betel, que também participou bastante com a gente, estava acompanhando aqui pelo outro display. Obrigado a todos, Armando, obrigado pela sua generosidade de sempre. Mais um Café com Teologia, estamos na nossa 3ª temporada, já é o 7º episódio, e nós vamos tocando o barquinho até terminar a 3ª temporada. Querido, um beijo grande, beijo a todos. Beijo a todos aí, gente. Grande abraço, tá? Abraço, tchau.